Boa noite, gente. Vamos começar a nossa segunda live. Vamos aguardando o nosso companheiro João Santos, que é o terceiro participante, para poder iniciar, melhor dizendo, esse diálogo importante para a Catende e para a gente de um modo geral. Esse assunto que ele é tão falado, mas pouco explicado. Vai discutir aqui na live de hoje o que pode ser desenvolvido e o que já vem sendo desenvolvido em Catende em termos de agricultura familiar. Vamos aguardar alguns instantes nosso companheiro João Santos acessar o link. Só mais um instante e a gente já começa a discussão. Nada? Entrou já, você tá esperando. Oi? Ele já entrou, tá só esperando. Entrou? Tá só esperando. Então, enquanto o João Santos ele se conecta aí conosco, eu queria aqui apresentar a Aline Gouveia, que é a presidente do Sintraf em Catende. Eu queria agradecer a Aline por aceitar esse convite para discutir esse tema. Você que é uma pessoa que tem conhecimento da área e com certeza vai contribuir muito. Então eu queria perguntar a você logo o que é Sintraf. Bem, boa noite a todos e a todas. Bom, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, poder contribuir também, falando de um assunto tão importante da agricultura familiar. Eu acompanhei a outra live, fiquei maravilhada, porque assim, saber que a gente não está sozinho, que tem pessoas que têm um olhar diferenciado para a nossa cidade. O projeto da UZIC é algo assim, incrível, que vai beneficiar muitos catendenses. E ver que um professor, um químico, o Flávio Ferreira, pôde participar e demonstrar solidariedade, mostrar que realmente vai estar conjunto para fazer o projeto. Então, assim, é um prazer enorme estar aqui e poder também dar uma contribuição a respeito de falar como funciona a agricultura familiar no nosso município. Bem, o Sintraf é o Sindicato da Agricultura Familiar que tem em Catende, é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar. A gente tem para o sindicato para que eles possam obter conhecimento das políticas públicas que existem, que a gente possa também fazer um trabalho com de socialização, o trabalho previdenciário que hoje é feito, articulado com o INSS. O sindicato hoje é uma base do INSS, onde todos os dados dos agricultores é feito através do sindicato, e além de incentivar a luta pela garantia dos direitos, que os agricultores têm o direito, mas não basta somente saber que tem o direito, a gente faz a questão da luta para garantir e efetivar os direitos dos agricultores. Aline, eu não sei se você tem essa informação de quantas famílias existem em Catende nesse universo da agricultura familiar, mas você certamente tem os dados de quantas famílias estão associadas hoje ao Sintraf. Você poderia nos dizer quantas famílias aproximadamente estão ligadas ao Sintraf hoje em Catende? Com certeza. O Sintraf está mais ou menos há 2 anos aqui no nosso município. Já houve anos atrás, logo quando se informou o sindicato, houve aqui, acho que em 2006, houve um Sintraf, mas depois, por algumas questões foi retirado, e há 2 anos voltou novamente, está bem atuante. Hoje a gente tem 163 famílias que são associadas, que estão sendo sindicalizadas, e já tem benefícios que já foram concedidos através do nosso trabalho, e isso é gratificante. E assim, agricultura familiar. A gente tem uma visão que Catende não tem agricultura familiar. Quando a gente vai na feira, que vê produtores que saem de Bonito, é Rio Formoso, a gente imagina que em Catende não tem. Mas tem muitos agricultores familiares em Catende. Tem agricultores que têm grandes produções de banana, lavoura branca e assim,
é um trabalho que só precisa de um pouco mais de incentivo, porque agricultores têm que fazer a produção, terra feita ele tem, água em abundância que ele tem, e assim, é só questão de incentivo mesmo. João está com o celular contrário. João, a gente queria pedir para você botar o celular em pé, na posição em pé. Ok? Isso. Agora sim. Pois é. João, agradecer. A gente queria aproveitar primeiramente e agradecer você para aceitar o convite, agradecer aqui a Aline, você ter aceitado para a gente poder aqui, junto com nós aqui e os internautas que quiserem participar, contribuir com informações com um tema tão relevante e importante, com uma dimensão muito grande que é a agricultura familiar. Então, eu queria primeiro que você, já que você é o presidente da FETRAF em Pernambuco, eu queria primeiro que você dissesse o que é FETRAF, para que as pessoas tenham comece a nossa live tendo conhecimento do que as pessoas que estão envolvidas fazem. Obrigado mais uma vez por participar conosco. Boa noite, Aline Gouveia, nossa comandante aí do Sintraf Catende. É um prazer grande estar com vocês. Boa noite, meu amigo. É um prazer grande, né? Eu que agradeço, né, de estar aqui com você para poder a gente dialogar um pouco sobre a agricultura familiar, sobre o que é possível, o que não é possível nessa conjuntura que a gente vive hoje, sobre o que a gente vem construindo nesse Brasil, aqui em Pernambuco também. Todos os trabalhadores estão aí numa situação, não só os rurais, não só os trabalhadores da cidade, mas eu acho que todo mundo, o Brasil inteiro, né, que hoje vive uma quarentena e que depende, a gente sabe que depende de todo mundo para poder o Brasil sair dessa situação que vive hoje, aliás, o mundo sair dessa situação que vive hoje. Os sindicatos hoje, praticamente, os nossos sindicatos estão praticamente todos fechados. A direção, claro, estão trabalhando, buscando um jeito, uma forma de estar com os agricultores, com as trabalhadoras, para poder a gente conduzir as políticas públicas, porque são muitas políticas públicas que estão sendo trabalhadas, discutidas, reivindicadas pelo Sistema Contraf Brasil, Hélio. E, sem dúvida, nós vamos vencer essa, e é preciso que todos nós estejamos unidos, conscientes do nosso papel, o papel de cada uma pessoa, para poder a gente sair dessa situação. Sem dúvida, não. O momento é um momento de extrema tensão, né? E cada brasileiro precisa estar consciente e ciente da responsabilidade de cada um. O governo faz a sua parte, mas nós, enquanto cidadãos, devemos fazer a nossa. Porque se o governo passa as orientações e o povo não segue, fica difícil nós seguirmos alinhados com o mesmo objetivo, que é sairmos sãos e salvos dessa pandemia. Mas João, eu ia perguntar aqui a Aline, e depois que ela respondeu, eu queria que você comentasse também o que vem ser, Aline, a agricultura familiar. A agricultura familiar nada mais é do que a própria família fazer o cultivo daquela sua propriedade. Então, as famílias que são das zonas rurais, a maioria delas são agricultores. A família se une para fazer o cultivo daquela terra. Plantar a batata, plantar a macaxeira, plantar a banana, entendeu? Para quê? Para a sua subsistência e muitas vezes também para a comercialização, né? Porque a gente não come só batata, não come só inhame, não come só macaxeira, a gente também precisa de outros produtos. E os produtos que não conseguem ser cultivados aqui, precisa do recurso para poder comprar e de que, assim, garantir a alimentação da família. Então, a agricultura familiar é basicamente isso, é a família unida, com aquele seu pedacinho de terra, produzindo para o seu consumo, muitas vezes para o consumo de alguns vizinhos e para fazer a pequena comercialização. Isso é a agricultura familiar.
Ô Santos, então a agricultura familiar é diferente da agricultura patronal. Eu não entendi, cortou, Elton. Repete, por favor. Eu perguntei assim, a agricultura familiar ela é diferente da agricultura patronal? Eu acho que a internet já não está muito boa. Acho que vocês estão ouvindo, estão conseguindo me ouvir, não? Agora sim. Agora sim, mas antes deu uma cortada. Cortou. Não, a agricultura familiar não tem nada a ver com a agricultura patronal. A agricultura familiar são os agricultores que trabalham com a sua família, né, com os companheiros daquela família, e a agricultura familiar tem um objetivo, que é produzir alimento para essa nação. A questão, a agricultura patronal, a agricultura do agronegócio, ela tem um outro papel que faz a produção, claro, da agricultura, de produzir a agricultura, mas em uma grande escala, individualmente, porém, a agricultura familiar hoje, ela produz 70% do montante de alimentos que vai para a mesa de todos os brasileiros. Então, vejam a importância que é a agricultura familiar hoje no Brasil. Infelizmente, não tem o apoio que deveria ter dos governantes, do presidente da República, dos governos estaduais. Então, a gente precisa, de fato, ter um olhar mais carinhoso para a agricultura familiar, porque essa agricultura familiar é quem tem João, está cortando. Como é, Aline? Está cortando a tua fala, está meio que robotizada. Eu acho que a internet não está boa aqui, está chovendo, e de repente, com a chuva, infelizmente, fica ruim. E aí a gente fica numa situação. Eu passo o dia todo trabalhando em casa, às vezes vou para o escritório, mas a gente fazendo com videoconferência, reuniões, A situação está feia, João. João? Essa chuva atrapalhou um pouquinho de hoje. Está me escutando, João? Essa chuva foi muito boa para nós hoje, não. João, está escutando a gente, João? Sim, estou. Nós estamos aqui tristes porque você está trazendo muitas informações, dados importantíssimos, pertinentes à agricultura familiar. Infelizmente, está dando umas cortadas a transmissão e nós estamos perdendo essas informações. Mas aí, eu queria que você continuasse com a sua explanação. Pois com relação à diferença da agricultura familiar, a agricultura patronal, ela cuida do agronegócio, né? E a agricultura familiar, ela cuida justamente de botar a alimentação na mesa do nosso povo, do povo brasileiro, que são, vou repetir, em torno de 70% da alimentação que vai para a mesa de cada um de nós hoje no Brasil, vem da agricultura familiar, da mão calejada do nosso povo. E a agricultura familiar, a diferença é que ela trabalha com o estabelecimento familiar, é a família produzindo na sua pequena propriedade.
produzindo alimentos de subsistência e produzindo alimentos para comercialização, justamente esse alimento que vai para a mesa de todo brasileiro. A diferença é tão, eu não sei se vocês conseguem me ouvir, por exemplo, o agricultor familiar, ele trabalha para si próprio, né? Ele é dono do seu nariz, ele trabalha para si, com a sua família, não tem carteira assinada e não depende de ninguém. Depende dele, depende de Deus, da chuva, de água, de saúde, só isso. Inclusive, a agricultura familiar ela se confronta com a agricultura patronal. Por exemplo, hoje, a agricultura familiar no Brasil trabalha com a família. Não tem salário, não tem carteira assinada, não tem emprego, não é? Ele é dono de si. E, muitas vezes, na agricultura patronal, quem trabalha lá são os trabalhadores. Muitas vezes não, na sua totalidade, são os trabalhadores que trabalham de carteira assinada, que têm direito a férias, a décimo, não é? A indenização, diferentemente da agricultura familiar. Mas o grande potencial da agricultura familiar é os 70% da alimentação que vai para a mesa do nosso povo. Informação importante e interessantíssima essa, João. 70% que nós consumimos vem da agricultura familiar. Aí me vem a ideia. E a informação intrínseca, automaticamente com essa informação, o que é a importância dessa atividade econômica no município. Você dizer que 70% do que é consumido vem da agricultura familiar me traz a informação de que Catende certamente deve ter um potencial para essa atividade agrícola. Aline, você tem informação do que é produzido aqui em Catende pela agricultura familiar, do que não é, mas que poderia, e que para alavancar a economia do município, você tem algum dado nesse sentido? Sim. Antes de responder a sua pergunta, eu quero acrescentar uma questão na fala de João, quando ele falou da agricultura familiar, do como a família trabalha e a questão de não ter direito a férias, a feriado, enfim, com a questão dos trabalhadores que trabalham no regime de empregados, né? Enfim, assim, eu quero dizer o seguinte, que a pessoa que está ouvindo sabe, mas e a agricultura familiar? O agricultor familiar não tem direito nenhum, e se ele adoecer, e se chegar na idade, na aposentadoria, não conseguir mais trabalhar, mas o que vai fazer? Então, o agricultor familiar ele é respaldado pela lei, ele tem direito, sim, previdenciário, apesar de muitos não contribuírem, mas ele tem um direito garantido pela União, e após 15 anos de trabalho como agricultor familiar, ele tem o direito à sua aposentadoria. E no caso de uma doença, o agricultor está trabalhando, adoeceu, que geralmente a doença do agricultor vem da parte ortopédica, né? É uma coluna, é um braço que não está mais, a perna já não está, o joelho já não está conseguindo mais fazer aquela flexão do tanto que ele trabalha ali na roça, né? No sol quente, é um trabalho árduo. Então, assim, tem a garantia também. Tem direito ao auxílio-doença, tem direito à aposentadoria, tem direito ao salário de maternidade, mães que estão trabalhando com seus esposos, que vai lá aluar, que vai ajudar a contar, que vai educar a senhorinha lá, vai fazer esse cuidado. Ela ficou grávida, vai chegar um momento que ela vai ter que ficar em repouso, né? Ficar em resguardo. Aí isso quer dizer que ela não vai ter mais aquela renda, que ela vai ficar desassistida? Não vai. Ela tem o direito ao salário de maternidade. Mas como a gente tem essa coisa? Que o agricultor familiar, ele tem o direito de agricultura perante a lei. E respondendo a sua pergunta, Catende é uma terra muito fértil, e somos muito abençoados, uma terra rica em fertilidade, rica em água. Antigamente, Catende era conhecido como a cidade das águas, né? E não é à toa. Assim, isso é ordinário. Tem muitos produtores aqui. A gente tem produção de banana, a gente tem produção de macaxeira, mandioca, milho, feijão. Tem muitas frutas, diversidade de frutas em Catende. Então, você disse que tem as flores de açaí. Temos açaí, Grande Rogério, lá do sítio de Manaus. É um agricultor de primeira, produz açaí, é um açaí de ótima qualidade. Quem fica a produção dele de açaí.
Então, assim, para você ter uma ideia, para quem chega a produzir açaí, imagina outras culturas. Né? O que dá, o que não dá para produzir catende. Eu disse o que não dá, porque eu acho que 90% a 95% do que for para ser cultivado na terra, acho que catende dá. Só precisa, assim, de mais incentivo, de mais auxílio no sentido de capacitar o agricultor, né? Que tem uma instituição chamada Senat, ela é preparada para capacitar o agricultor, tanto no sentido dele fazer a produção, chegar para ver o preparo da terra, ver qual é aquela terra, o que é que vai dar, tanto no sentido de depois da produção já estar feita, pronta para o consumo e para ser comercializada, ele tem um destino direcionar de que forma aquele agricultor pode empreender e escoar a produção dele, né? Não ser só para o consumo, mas também para ter já aquela renda extra. Então, assim, Catende tem muito potencial, sem dúvida. Como eu já falei, tem muita diversidade, que eu for explanar tudo não dá conta. Né? E tem agricultores que produzem de verdade, com força, não só para o consumo, mas para o comércio. Só fico um pouquinho triste, eu gostaria de ver a feira de Catende com pelo menos 60% daquilo que vem, como feijão, coentro, tomate, enfim, fosse de Catende. Infelizmente não é assim, né? Muitos agricultores que têm essa determinada produção, eles vendem para fora da cidade, porque não existe uma valorização adequada no nosso município. Não estou dizendo que não tem essa valorização, mas poderia ter um incentivo maior e melhor. Muito bem. João, como o João falou dos 70% que é consumido pelo brasileiro é de agricultura familiar, eu achei um dado aqui que é fornecido pela ONU, que diz que mais de 80% do que é consumido no mundo vem da agricultura familiar. Então, veja, se o Brasil consome 70%, o Brasil abarca 80% dessa atividade. Então, me reforça a ideia e aquela leitura que nós fazemos sempre ali, de que a agricultura familiar é um grande veículo de desenvolvimento de nossa cidade. Dentro da agricultura familiar, a piscicultura, ela está inserida nesse meio, que é a criação de peixe, né? Está na agricultura familiar. Então, um internauta perguntou aqui se temos essa atividade, né? E um internauta perguntou aqui se nós conseguimos já algum projeto, se tem possibilidade de conseguir algum projeto de agricultura familiar. Então, eu vou dizer a você que nós já conseguimos, através da Parlamento Gadelha, uma emenda parlamentar para beneficiar algumas famílias na questão da piscicultura. Então, nós estamos antenados a esse período de desenvolvimento, nós acreditamos na agricultura familiar e temos já essa aquisição para aquela. Mas, diante do que a Aline falou, João, eu queria perguntar a você, veja, nós temos uma Ceasa, sempre a referência desse ano que nós temos aqui em Pernambuco, Recife, Caruaru, mas tem uma cidade vizinha nossa aqui, Bonito, que tem uma população um pouco menor do que a nossa, mas que também tem uma Ceasa. Eu queria perguntar a você, dentro desse seu conhecimento de Estado sobre a agricultura familiar, o conhecimento profundo que você tem dados sobre essa atividade econômica, eu queria perguntar a você acredita, você entende, você acha que Catende suportaria uma Ceasa para que nós fôssemos, a partir daí, um distribuidor de alimentos também, porque na minha humilde concepção, eu vejo como Catende como uma cidade geograficamente privilegiada, porque nós estamos, além de estarmos perto de Recife e de Maceió, a mesma distância, mais ou menos, estamos próximos também de Caruaru e do sertão do estado. Aí eu pergunto, João, você acha que nós comportaríamos uma Ceasa também, pela visão, pelo conhecimento que você tem? Olha, Wellington, Catende tem um potencial enorme. Catende de agricultura familiar. Infelizmente, hoje, Catende teve vários problemas nas gestões passadas, não sei hoje como é que anda, mas, inclusive, Catende, quando foi desapropriado, eu estava junto, né, na época, estava na FETAP, e nós lutamos muito para que essa terra fosse para os trabalhadores. Né? Então, nós participamos dessa grande luta para
municipalizar os engenhos, as terras de Catende para os trabalhadores. E Catende tem um potencial grande a ser explorado. Hoje, eu diria que da forma como está, não teria nenhuma condição hoje, por conta da gestão que é feita nas terras de Catende, porque o grande potencial de Catende com relação à agricultura familiar é justamente as terras da usina Catende que foram desapropriadas, que hoje é dos trabalhadores e que precisa ser explorado. Agora, se você pensar num futuro próximo, se pensar um amanhã para a agricultura familiar, pensar hoje para organizar isso amanhã na agricultura familiar de Catende, aí sim nós teremos condição sim de ter uma SEASA, de trazer uma SEASA para Catende, por conta que são cerca de, eu não sei se são 16 mil hectares de terra de Catende, eu não lembro exatamente quantos hectares são, mas são muitas terras. Inclusive, vamos ver depois, passar para o pessoal, quantos hectares são em Catende. Então, é possível sim, e dá muito certo uma SEASA em Catende, e aí teria que reorganizar toda fazer a reorganização da produção de Catende, fazer um trabalho de conscientização com os agricultores, a importância de produzir alimentos, né, e não a cana-de-açúcar para Catende, porque eu acho que nesse momento você pode até dividir, não, mas se tiver alguém que acha que é importante a gente reerguer a usina Catende, claro, é importante, por conta que gera emprego, gera renda, e são muitos empregos, muita renda. Agora, falando hoje como está a situação Catende, né, da usina Catende, por exemplo, das terras da usina Catende, que são dos agricultores. Então, para hoje você transformar hoje no campo de alimentação, de produção agrícola, no campo da agricultura familiar, a gente teria, Wellington, uma SEASA muito fortalecida, muito forte, com uma agricultura familiar em Catende muito forte. Agora, a gente teria que organizar a produção, tudo isso, claro, tem toda um gerenciamento para nós poder chegar ao nosso objetivo. Primeiro, organizar os trabalhadores, os agricultores familiares da área da usina Catende e demais trabalhadores de Catende, da agricultura familiar, dialogar com eles o futuro, né, qual seria o caminho, por exemplo, da comercialização, além da SEASA, dialogar com os trabalhadores a questão da assistência técnica, porque um mundo de terra desse é preciso que você se organize na questão, é preciso que os trabalhadores e a gestão se organize para ter uma boa assistência técnica, para que a gente tenha uma produção qualificada, uma produção de fato que venha atender não só Catende, não só a Mata Sul, mas ser expandida para todo o estado de Pernambuco e os estados vizinhos. Catende tem potencial sim, eu diria que Catende, com a terra que tem disponível para a agricultura familiar hoje, se houver de fato a organização, um trabalho forte na organização da produção, a gente com certeza teria uma SEASA com um potencial muito grande, e as famílias que vivem hoje à mercê da sorte, aquelas famílias ali da usina Catende, com certeza mudaria de vida, o padrão de vida, porque ia ter uma outra qualidade de vida por conta da renda, né, da receita, da renda que eles poderiam ter com o trabalho forte na agricultura familiar. A SEASA é viável sim, Catende. João, além de estar trazendo a informação aqui, que são 20 mil hectares, né, mais de 20 mil hectares disponíveis das terras da usina Catende. 22. 22, né?
Eu disse mais de 20, então. Então tá valendo. Já tá valendo, né? A gente só 22. Então, Pois é muita terra, viu? É muita terra. E imagine essas famílias produzindo todo tipo de agricultura, introduzindo nos mercados, através dessa grande SEASA, que poderia estar, que poderá vir para a Catende. A gente com certeza, o povo, o agricultor familiar de Catende, ia levar a agricultura familiar, como eu disse, não só para Catende, não só para Mata Sul, não só para Pernambuco, mas para os estados vizinhos. Olha, Wellington, essa sua pergunta, essa sua ideia, acredito que inclusive deve ser uma ideia sua, ela é muito louvável, porque são muitas terras. O grande problema hoje, o grande gargalo hoje, é a falta de incentivo, a falta de organização, de gerenciamento, né, de trabalho de organização junto aos agricultores familiares. Claro que precisa de investimento, precisa de custeio, precisa de insumos, precisa de tudo isso para poder a gente transformar as terras de Catende, transformar os agricultores que lá vivem. E aí, essa SEASA em Catende seria, de fato, o grande elo da comercialização de toda a produção dos agricultores. a internauta aqui, Carla, diz, infelizmente, não é viabilizado meios e condições para os agricultores catendenses contribuírem para o aumento da economia municipal, gerar emprego, direitos diretos e indiretos. Essa sua fala, ela muito nos deixa animados, porque nós temos defendido muito que Catende, ele seria um grande município, seria um município de grande desenvolvimento se tivéssemos esse olhar para a agricultura familiar e com a implantação dessa SEASA, porque a SEASA seria, como se for dizer, a locomotiva de escoamento do produto produzido aqui no município. E escutando você, com essa informação, eu tenho um conhecimento bem mais ampliado, ou seja, mais ampliado do que o meu conhecimento nessa área não é tão vasto quanto o seu. Você é uma pessoa que vive essa atividade há anos e eu tenho um conhecimento não só de mas do Brasil e também do mundo. A gente só nos fortalece com essa ideia. É a certeza de que é possível desenvolver o nosso município uma atividade que está tão próxima, tão possível, mas que não tem um olhar, né, para esse público, para esse mercado. Então, quando você traz essa informação, só vai fortalecer a nossa compreensão sobre esse assunto. Então, a gente fica bastante satisfeito e, como eu disse antes, a localização geográfica de Catende é muito favorável a esse desenvolvimento. Então, é importante ouvir você fazer essa explanação. Então, Aline, veja, dentro do que João falou, de estar conversando aqui, existe alguma política pública voltada para essa atividade no Brasil e que Catende também é beneficiada, ou poderia ser beneficiada se ela não é implantada. Eu queria que você falasse sobre isso, que você com certeza deve ter essa informação. Tem sim, tem políticas públicas voltadas para o setor, precisam ser mais assim, ampliadas, efetivadas, mais tempo. E tratando dessa perspectiva da SEASA, como o João fala, que poderia não só produzir o consumo para a nossa cidade, para Mata Sul, como chegar a outros estados e expandir a produção de Catende, isso é real. A gente tinha aqui em Catende a feira orgânica, que acontecia nas quinta-feiras, organizada por um grande agricultor
lá de Ousadia, Soberega, junto com outros agricultores, e era uma feira orgânica, uma feira simples, organizada da maneira que eles tiveram condições de fazer, lá no Parque de Eventos, e o produto era 100% orgânico e um produto de qualidade que chegava a vir pessoas que não eram de Catinga para fazer compra nessas barraquinhas. Comprar banana, comprar a farinha e outros produtos que eles comercializavam lá. Então, veja, uma simples organização de uma feira orgânica no nosso município trouxe pessoas de fora dele para fazer a compra. Então, imagina só a gente conseguir atingir essa potencialidade de ter uma cidade em Catinga. Então, realmente é uma coisa que é possível. E tratando da questão dos programas que tem para que o agricultor tenha mais incentivo em fazer sua produção, tenha certeza de que o produto vai ter o escoamento e vai ter o recurso para a sua família, tem o PRONAF, né, que é o programa que é de financiamento. Né? O PRONAF, geralmente, ele é trabalhado com o Banco do Nordeste. Então, o agricultor tem aquela determinada terra, 12 hectares, 8 hectares, 5 hectares, seja como for, tem aquela produção familiar, né? Tem aquela família produzindo na terra, seja banana, seja mandioca, seja batata doce. Então, ele quer investir mais, ele quer produzir mais. Então, o Banco do Nordeste, através do PRONAF, ele consegue ter um financiamento. Um financiamento que hoje é o menor taxa de juros para o agricultor. Então, além de conseguir o financiamento do Banco do Nordeste, ele tem garantia que vai ter condição de pagar, porque o financiamento é lá embaixo e o valor, vamos dar vamos supor assim, ele vai tirar 5 mil reais. Então, ele vai tirar os 5 mil reais para fazer aquele investimento na escola dele. Isso vai ser acompanhado pelo banco, porque assim, tem que ter uma coisa. Uma coisa é o banco fazer um investimento, outra coisa é o banco fazer um empréstimo. Né? O PRONAF, ele é um investimento para o agricultor fazer aquela produção. Então, o banco ele vai acompanhar que realmente o dinheiro vai ser aplicado naquilo que o agricultor vai declarar que vai usar. Seja para plantar a banana, a mandioca, etc. E ele vai ter um prazo de 1 ano para pagar uma primeira parcela. E no final, quando ele concluir o pagamento, vai ser um valor menor do que o pegou. Ou seja, ele vai pagar 5 mil e vai pagar em torno de uns 4.800, às vezes até menos. Terra um preço menor. Esse agricultor que consegue já ser cadastrado no banco, já consegue adquirir o PRONAF, dificilmente ele perde esse direito, porque geralmente encerrou, fez o investimento, fez o pagamento, ele já pode manter. Então, muitos agricultores fazem isso aqui. Vejo que o PRONAF veio com um concurso de luta dos agricultores, do movimento da classe, e foi conquistado e foi sancionado pelo prefeito federal. E é uma coisa que realmente acontece. Outro programa que é interessante para o agricultor é o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, né? Que é um programa que geralmente é feito por órgãos públicos não socorro. É encontrado com a Conab. A Conab faz uma parceria com o município, seja na Secretaria de Agricultura ou seja na Secretaria de Desenvolvimento Social. Aí a cidade, o município, a gestão avalia os agricultores que têm o perfil para ser inserido no programa. Aí a Conab faz a compra desse produto, repassa o dinheiro para o agricultor e a gestão ela vai pegar aquele alimento e vai distribuir para as famílias carentes. É o programa do PAA, basicamente é isso. E tem o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, que já é um pouco diferente. É um recurso que vem da União para os estados e municípios, em média, geralmente de 33 centavos a R$2 por cada aluno matriculado. Ele vem com a educação. Então, tem aquela quantidade X de aluno na escola, é feito esse repasse. E desse repasse é para a compra da merenda escolar. Só que é obrigatório 30% dessa compra ser levada pelo federal. Então, já é um incentivo ao agricultor, porque ele sabe que é obrigatório por lei 30% desse recurso repassado para as escolas pelo PENAI ser feito da agricultura familiar. Então, assim, são 3 grandes. Eu acho que os carros-chefes são esses programas, e quando o agricultor tem o acesso, ele volta a vida completamente, porque é a garantia de que ele vai dar o seu trabalho, vai dar o seu suor, mas ele vai saber que tem a garantia de fazer a vida do futuro. Você sabe, você tem essa informação se você está respeitando, não sei se seria essa palavra, essa questão dos 30% do PENAI, elas estão sendo contempladas com
com essa porcentagem dessa agricultura? Olha, sem dúvida, as escolas com certeza estão obedecendo essa norma, porque uma norma tem que ser assim, tem que ser feito isso, tem que ter aqueles 30% de agricultura familiar. Mas uma coisa que eu fico me perguntando, e que eu não tenho observado, pode ser até que eu seja enganada, mas mediante os trabalhos que eu tenho com a comunidade, eu não vi ainda nenhuma agricultura assim que está fornecendo a produção dele para o município de Catende. Então, eu acredito que sim, que pode ser que tenha alguns povos de Catende que façam essa produção, mas, ao meu ver, a maioria desses 30% da agricultura familiar não está vindo do município de Catende. Outros regiões próximas. Então, Catende, na sua compreensão, está atendendo, mas não totalmente Catende, porque você acha que Catende não tem suporte para fornecer esses alimentos para as escolas. É mais ou menos isso? Eu acredito que a Catende é um grande comercial e tem muitos. Não, estou falando hoje. Não, hoje precisa de um incentivo maior. Para que atenda a demanda escolar, na sua totalidade em Catende, teria que ter um incentivo melhor para a agricultura familiar, para aquele agricultor realmente produzir e ser cadastrado no programa e ter a garantia que o município vai estar comprando esse produto aqui de Catende para repassar para as escolas. Há pouco tempo houve a questão do PA. A Secretaria de Ação Social ela estava com um contrato com a FUNAB e alguns agricultores forneceram esse produto. Mas, como eu falei, infelizmente, não foi a maioria que tem. E muitas vezes não foi só por questão de pouca produção, não. Foi por questão de não ter esse olhar para o município e buscar essas pessoas para esse programa. É aquilo que o João estava comentando, né? O incentivo à agricultura familiar está faltando. João, você quando falou aí sobre essa explanação sobre a agricultura familiar, sobre a SEASA, sobre o uso da terra, eu pergunto a você, esse desenvolvimento para chegar em Catende, eu poderia dizer que o carro-chefe teria que ser a prefeitura, eu tinha que comprar essa briga, vamos dizer assim, ou seria outro ente que teria que assumir essa responsabilidade? A responsabilidade, eu não ouvi direito, eu não entendi direito, não compreendi, aliás. A responsabilidade, você fala do município com a questão dos 30% da alimentação dos agricultores para vir da agricultura familiar, é isso que você está perguntando? Não, eu perguntei se, quando você falou sobre a SEASA, que era importantíssimo, que teria um grande potencial que atende, e que o uso da terra do município, esses 22 mil hectares, para que a gente pudesse ter uma agricultura familiar desenvolvida, pujante, e que atendesse às nossas expectativas e levasse Catende a um patamar de desenvolvimento, quem teria que ser o carro-chefe desse desenvolvimento? Seria a prefeitura? Olha, com relação à SEASA, sim, eu acho que a SEASA, para a construção da SEASA, eu acho que teria que ter articulação política, eu acho que a prefeitura seria o prefeito, o gestor público do município seria a peça-chave para puxar essa discussão, porque isso envolve questões políticas, envolve dinheiro, mas também não é tão, acho que uma emenda parlamentar, né, não precisa ser tão grande para a gente construir a SEASA aí no município de Catende. Com relação a puxar essa questão e, aliás, organizar a gestão, aí a prefeitura ela pode ajudar, a gestão pública pode ajudar. Ajudar como? Ajudar a articular, criando as associações ou fortalecendo as associações que tem, ver uma cooperativa, pode ser uma cooperativa, não a cooperativa que hoje administra a Catende, não sei se é isso que tem hoje, mas poderia ser uma segunda cooperativa, aonde pudesse estar nessa cooperativa
todos os agricultores da área de Catende, o gestor público do município, ou seja, teria que ter a sociedade, parte da sociedade que tem a ver com o Catende e que quer o desenvolvimento de Catende. Então é preciso que haja de fato uma grande gestão, uma articulação para criar o instrumento que vai gerenciar. Então o gestor público, né, de Catende, seria o prefeito de Catende, seria a peça fundamental. Não para decidir as coisas e resolver sozinho, porque a produção é oriunda dos trabalhadores. Mas o poder público municipal, o gestor público municipal, seria uma peça fundamental para ajudar a consolidar a política de desenvolvimento da agricultura familiar de Catende nessa grande gestão que seria mútua, junto aos trabalhadores, que são os verdadeiros os produtores, né, e outro segmento da sociedade envolvida nesse campo. O gestor público de Catende, o prefeito, a prefeita de Catende, podendo ser o próprio, podendo delegar, né, o secretário de Agricultura, não sei, mas teria, claro, seria fundamental que essa gestão tivesse a orientação também do gestor público municipal. Porque a experiência que nós temos hoje, Wellington, você é de Catende, a Alina é de Catende, eu não sou de Catende, mas eu acompanho à distância, acompanhei desde o início Catende, e a gente sabe que a gestão, ela realmente é precária, as gestões que administraram Catende. Infelizmente, a gente foi deixado muito a desejar, por isso que Catende hoje está com esse problema que a gente está hoje. E o problema é seríssimo. Trabalhadores endividados, trabalhadores trabalhando alugado, trabalhando fora para sustentar a vida, porque não houve uma gestão pensando no desenvolvimento dos trabalhadores da agricultura familiar, na gestão das terras de Catende, da produção de Catende. Então, eu acho que um olhar do novo gestor de Catende, o gestor municipal de Catende, com um olhar, quem vir olhar, pode ser até o atual, se ele acordar, não é? Mas eu acho que é fundamental que o gestor público de Catende, o gestor de Catende, esteja dentro, inclusive fomentando, ajudando, organizando para poder as coisas andar. Porque os trabalhadores sozinhos, eles não vão muito longe. Então, quem tem que estar perto dele são pessoas que querem o desenvolvimento, e não é a raposa que sempre estiveram e inclusive, acabaram com tudo. Afundaram. A sua resposta não vai exatamente alinhada com o nosso pensamento. Nós defendemos que o município ele tem que comprar a briga para poder também incentivar as pessoas envolvidas, né, para fortalecer o que nós temos defendido. Sempre você acabou de também comentar o fortalecimento das associações. Essas associações, se ela não tiver alguém que a incentive e pegue na hora, não vão muito longe. Então, nós defendemos isso e a sua fala só vem a fortalecer o nosso pensamento e a nossa ideia. Então, nós estamos chegando ao fim dessa nossa live, que eu acho que foi muito produtiva, informativa e interessantíssima, né? Eu queria que a Aline fizesse aí as suas considerações finais sobre o tema. Bom, o tempo está facultado para você comentar e falar sobre o que você achar que é pertinente. Bem, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de participar desse debate, né, que amplia o nosso conhecimento e fortalece o nosso pensamento de luta, né? A gente sai com a esperança de continuar com essa luta, de ir avante, porque a gente sabe que vai ter resultado. Principalmente quando a gente vê que tem pessoas que não têm esse olhar e que estão prontas para apoiar esse projeto de fortalecer e de renovar a Catende no todo, na questão da agricultura familiar e outras áreas, porque a gente precisa, a gente clama por isso. Então, eu quero aqui mandar um beijo para minhas filhas que estão me assistindo. Tá, desculpa aí, mas eu tenho que mandar, porque são as mulheres da minha vida.
Né? Um grande São abraço, três, né? são 3, né? Um grande abraço ao companheiro Fernando, que está lá com elas. E, assim, é isso, foi uma conversa muito produtiva. E eu vou dizer, para a nossa gestão não ficar assim tão, né, eu vou dizer o seguinte, o Sintraf, ele está aqui há média 2 anos, e a gente tem a gratidão que foi, acho que, um ponto favorável, que teve uma olhada diferenciada de tantos que poderia ter, mas foi uma coisa, foi o sindicato. Né? A gente teve um grande apoio para instalar o sindicato aqui, inclusive de materiais, enfim. Então, isso foi uma ação boa que houve da gestão para a agricultura familiar, que foi instalar o sindicato, onde a gente pode fazer os trabalhos para os agricultores. E hoje, tem mais de 30 agricultores, em média, que têm seus benefícios concedidos da Previdência Social através do trabalho sindical. Como eu falei anteriormente, a Previdência com o sindicato agora ela tem uma junção maior, porque a Previdência agora ela é digital, né? Então, só quem tem alguns acordos com ela que pode ser trabalho. Então, os agricultores têm se beneficiado por isso. Isso é um grande avanço para eles, a gente precisa de benefício. Agradeço muito e dizer que a gente tem que fortalecer essa agricultura e, como eu sempre digo, esse é o caminho e convido a vocês a pegar essa estrada do caminho. Então, nós temos aí quanto tempo? 5 minutos, Carla Cavalcante, tá? Parabéns pela atitude de vocês, muito importante deixar transparecer seus progressos futuros para os cidadãos da tendência. Everaldo diz, boa noite a todos. Falar de Weller, por creio que você será a mudança na nossa cidade. Obrigado, Everaldo, obrigado, Carla. João Santos, nós temos aí 5 minutos ao fim da live. Queria agradecer a você imensamente por parar 1 hora para conversar com a gente. Sabe que o seu tempo é muito extenso, muito concorrido e corrido. É que você dá essas suas considerações finais. Eu queria dizer só o seguinte, ainda com relação a um ponto que a Aline levantou aí, que é a questão da comercialização do PA, do PENAI. Nós conseguimos aprovar hoje, né, e o Ministério da Agricultura está liberando R$1 bilhão para a agricultura familiar no Brasil. Desse bilhão, 500 milhões é sobretudo para a comercialização. Inclusive o PA, que tem várias modalidades. Dentro do PA você tem a doação simultânea, que é onde o agricultor produz, vende para o governo, e o governo repassa gratuitamente para as comunidades, para as pessoas que vivem em condições vulneráveis de alimentação. Então, isso é importante. Uma outra coisa, Wellington, é que a agricultura, o percentual, os 30%, hoje, que é lei, que os prefeitos têm que comprar da agricultura familiar, ou deveria comprar, 30% é o mínimo, é o que a lei diz. Agora, se ele for um cara voltado para o município, ele compra os 100% da alimentação escolar, se tiver no município. Os 100%. Vai depender muito de quem é o prefeito, o gestor, quem está à frente. Ele gosta do povo, ele gosta de comprar fora para ganhar propina. Porque esse é o grande problema hoje das gestões públicas, entendeu? Essa é a grande questão. Hoje, se o prefeito quiser comprar 100%, se tiver alimentação, para ele mandar fazer a alimentação escolar do município dele. Se o que ele precisar tiver 100% dessa alimentação no município dele, ele pode comprar os 100%. 30% é o mínimo. Eu quero aproveitar e agradecer a oportunidade de estar podendo debater com vocês. Quero deixar um grande abraço para a companheira Aline, parabéns pelo trabalho que está à frente do sindicato, do Sintraf Catende. Um abraço para a Deise, para todo o pessoal da direção, mas quero deixar aqui também um grande abraço para você, Wellington, e dizer para você que nós acreditamos muito nas pessoas quando tem um direcionamento para aqueles que vivem em condições mais difíceis, que são mais esquecidos, né, que é o homem do campo. Eu tenho acompanhado algumas lives que você tem feito e vários segmentos, né?
Hoje a gente discutiu a agricultura familiar, mas eu tive a oportunidade de ver outros debates, assistir outros debates, onde você trata de outras questões, né, importantes para o município. Parabéns por esse trabalho de esclarecimento, esse debate, esse diálogo e essa coragem de dialogar com o povo de Catende sobre os temas tão importantes para o município de Catende. Forte abraço e muito obrigado, né, pelo convite e participar com vocês. Obrigado, João. Obrigado, Aline. Nossa preocupação primeira é o ser humano, João.